Sejam bem-vindos para mais uma aula, né, sobre um novo assunto. E aí nós vamos tratar de um tema muito importante quando a gente pensa na quando a gente pensa na segurança das nossas estruturas, que seria a análise, né, análise estrutural e estabilidade estrutural. De certa forma, nós já fizemos uma certa introdução ao tema estabilidade estrutural e análise estrutural com as aulas que a gente tem abordado desde o início, tá? Quando a gente fez a análise estrutural de treliças, né? A gente introduziu esse assunto. Quando nós falamos de contraventamentos no plano vertical e no plano horizontal, no caso de coberturas de galpões, nós também, de certa forma, introduzimos o assunto estabilidade estrutural. O que nós vamos fazer aqui é apresentar de uma maneira formal esse assunto, né? Apresentar de uma maneira formal, tá? Então, uma estrutura, tá? Imagine esse pórtico que está aqui apresentado. Uma estrutura, ao sofrer ali as ações sobre ela, né, as ações, por exemplo, ações do vento, desaprumo, cargas permanentes e demais ações possíveis, ela sofre deformações. E aí, a depender do grau de deformabilidade dessa nossa estrutura, né, nós podemos atingir uma perda de equilíbrio ou uma perda de estabilidade do nosso pórtico, tá? Uma perda de estabilidade da nossa estrutura. Ou, em casos mais brandos, quando a nossa estrutura sofre deslocamentos, vamos dizer assim, de média magnitude, os esforços nos elementos estruturais que compõem a nossa estrutura podem sofrer uma alteração significativa, Então, o que nós vamos ver nesse assunto, né, análise e estabilidade estrutural, é como avaliar se a nossa estrutura é estável ou não, e caso ela seja estável, se as deformações que a nossa estrutura sofre podem alterar significativamente os esforços internos que nós temos nos elementos estruturais, tá? Então, as nossas estruturas em aço, comumente, elas são leves, esbeltas, né? Os elementos possuem ali uma certa rigidez, mas os edifícios, os pórticos em aço, eles possuem uma certa deformabilidade lateral, tá? Principalmente quando a gente pensa aqui, por exemplo, nas ações do vento ou desaprumo, como a gente vai ver na sequência. E aí, em alguns casos, a análise de primeira ordem, né, a análise de estruturas de primeira ordem, que é a que vocês aprendem lá na mecânica das estruturas, né, ou na análise das estruturas, aquela análise que a gente faz da estrutura, considerando que o material tem comportamento elástico linear e que a estrutura possui pequenas deformações, aquelas premissas elas podem ser violadas severamente, e pôr em xeque a segurança da sua estrutura. Então vamos avaliar, né, com ferramentas apropriadas, como a gente vai tratar da análise estrutural, quando a gente pensa nas edificações em aço, e da estabilidade estrutural. Então, o que vem a ser uma análise linear física, né? Análise linear física. Lá da mecânica das estruturas, né? Quando a gente imagina, por exemplo, esse pórtico aqui, ó, esse pórtico com duplo engaste, né? Ó, engaste nos dois apoios, ou seja, três vezes hiperestático, como esse aqui que eu estou apresentando, né? 3 vezes hiperestático. Lá na mecânica das estruturas, nós utilizamos, por exemplo, o método das forças, né? O método das forças, ou também podemos usar aqui o método dos deslocamentos, para obter quem são os esforços internos nos elementos que compõem o nosso pórtico. E uma das premissas para utilizar esses métodos é que o meu material tem um comportamento
linear, ou seja, as tensões são proporcionais às deformações, que seria representado por essa reta, essa linha azul que está aqui, tá? Então, considerando, por exemplo, que eu estou aplicando aqui uma carga horizontal nesse pórtico e de repente também uma carga distribuída, se eu continuar aumentando a minha carga P, no meu pórtico, né, as tensões, vamos pensar aqui que eu estou, por exemplo, pegando a face externa aqui, a face externa dessa coluna. Um pontinho aqui, ó, na mesa desse perfil em I, né, na mesa desse perfil em I. À medida que eu vou aumentando o carregamento nesse pórtico, as tensões nesse pontinho, né, as tensões normais nesse pontinho, elas vão aumentando. Vamos imaginar que a princípio essas tensões sejam de tração, né? Tração. Então, à medida que eu vou aumentando essa força, essas tensões no meu material vão aumentando, né? Proporcionalmente às deformações nesse pontinho aqui, né? No meu material. E aí, dentro dessa analogia que eu estou fazendo aqui, eu estou considerando que o meu material tem um comportamento linear físico, né? Linear físico, ou seja, obedece à chamada lei de Hooke. Obedece à chamada lei de Hooke. Mas aí nós podemos ter também a análise não linear física. Imagine aqui que o meu material, o meu aço, né? O aço que está aqui compondo aqui o meu perfil, o meu aço estrutural, como vocês já viram em aulas anteriores, ele possui a partir de certo ponto a perda da sua proporcionalidade, e aí depois ele tem aqui um patamar de escoamento, e aí quando ele está próximo da ruína ele sofre aqui um encruamento até que atinge a ruína final. Ou seja, essa análise linear física ela é válida até certo ponto, né? Se eu considerar que o meu material sofre escoamento, ou seja, ele sofre plastificação e depois sofre encruamento, essa análise aqui não seria válida, né? Não seria válida dentro de certas condições de carregamento do meu pórtico. Então, uma análise não linear física, né? Uma análise não linear física considera que o meu material agora, não respeita mais a lei de Hooke como um todo. Não respeita mais. Aí eu tenho que introduzir aqui critérios de plastificação do meu material, né? Critérios de plastificação do meu material. Por exemplo, considerar aqui o critério de plastificação lá do von Mises, né? Ou do Tresca, enfim. Tá bom? Então, isso aqui levaria a gente a fazer uma análise não linear física, ou seja, eu estou considerando que o meu material não respeita essa lei de Hooke no seu todo, né? No seu todo, tá bom? Agora vamos para outro conceito que é o que é uma análise linear geométrica. O termo geométrica faz referência à geometria da estrutura, tá? Do modelo estrutural. Quando a nossa estrutura, né, depois de aplicados os carregamentos, ela possui ali pequenas deformações, né? Pequenas deformações, a gente pode dizer que o equilíbrio dela, né, o equilíbrio da minha estrutura, pode ser feito na situação indeformada, que é o que a gente faz lá na análise das estruturas, né? Na análise clássica das estruturas. A gente sempre faz o equilíbrio nos modelos clássicos, considerando que a minha estrutura está na sua posição indeformada, Mas aí o que aconteceria se as deformações na minha estrutura, né, fossem de grande magnitude? Bom, se os deslocamentos que a minha estrutura sofre são de grande magnitude, então seria mais assertivo, né, mais próximo do modelo real, tá?
mais próximo do modelo real, que a nossa estrutura fosse analisada não na situação indeformada, mas sim na situação deformada, E aí a gente não poderia mais fazer o que a gente chama de análise linear geométrica. A gente partiria para o que a gente chama de análise não linear geométrica ou NLG, como essa sigla que está indicada aqui. Seria uma análise de segunda ordem, tá? Deixa eu corrigir aqui, ó. Segunda ordem, uma análise de segunda ordem. Então, para resumir, se eu faço uma análise da minha estrutura na situação indeformada dela, é porque eu estou assumindo que os deslocamentos são de pequena magnitude. E aí essa análise que vocês já conhecem lá da análise de estruturas é chamada de análise linear geométrica ou análise de primeira ordem. Se, ao contrário, eu fizer a análise da minha estrutura na situação deformada, então significa que o meu equilíbrio, né, o equilíbrio da minha estrutura vai ser feita em uma nova posição. E aí esse tipo de análise é chamada de análise não linear geométrica, NLG, ou ainda análise de segunda ordem. Veja como a diferença, se eu colocar aqui no eixo vertical a força lateral que eu estou aplicando aqui no meu pórtico, versus o deslocamento horizontal que o meu pórtico sofre, por exemplo, né, colocar essa grandeza como variável de interesse. Então eu tenho aqui, ó, numa análise linear geométrica, à medida que eu aumento a força, os deslocamentos aumentam proporcionalmente. Essa aqui é a minha análise de primeira ordem, tá? Ou seja, se eu aplico uma força F, o meu deslocamento é delta. Se eu aplico uma força 2F, o meu deslocamento é 2 vezes delta, tá? Ou seja, existe ali uma análise, aliás, existe uma relação linear entre essas duas grandezas. Agora, na análise não linear, o que acontece? A minha estrutura, o equilíbrio dela está sendo feita na situação deformada. Então, generalizando aqui, né? Nessa curva vermelha, enquanto a carga é relativamente pequena, há sim uma proporcionalidade entre a força e o deslocamento, o seu efeito, tá? Aí, à medida que eu vou aumentando a força, os deslocamentos aumentam em uma proporção cada vez maior em comparação com o aumento da força, tá? Então perceba que em algumas situações eu posso até atingir um patamar, ou seja, eu posso perder a estabilidade da estrutura. Os deslocamentos do meu pórtico, né, podem aumentar significativamente sem ter um aumento significativo das forças. Isso pode significar, né, em algumas situações, isso aqui pode significar uma perda de estabilidade do meu pórtico, uma perda de estabilidade. Obviamente que esse resultado aqui você só consegue obter se você fizer o equilíbrio da sua estrutura na situação deformada, ou seja, se você fizer uma análise não linear geométrica, tá? Se você fizer simplesmente uma análise linear, essa será a resposta que você vai obter. Essa seria a resposta que você teria como resultado, tá? Em alguns casos, isso pode ser uma arma apontada para o seu pé. Por quê? Por quê? Porque imaginem que vocês estão fazendo análise estrutural desse pórtico para um galpão, e aí, para um determinado nível de força,
numa análise linear, vocês descobrem que o deslocamento lateral é, por exemplo, de 1 centímetro. 1 centímetro. Mas aí, quando você analisa a resposta não linear da estrutura, não linear geométrica, ou seja, quando você faz o equilíbrio dela na situação deformada, você percebe que o resultado real, o resultado do modelo numérico, na verdade, deveria ser talvez o dobro ou o triplo, enfim, muitas vezes maior do que o resultado esperado pelo modelo linear geométrico. Então, em algumas situações, a previsão do modelo linear geométrico pode conduzir você a situações de insegurança estrutural. Então, a análise não linear geométrica, ela vai te dar aqui a resposta real da sua estrutura, tá? E portanto, a sua deformabilidade real, tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse conceito. Mas aí, para deixar isso mais claro na cabeça de vocês, né? Para deixar mais claro ainda essa questão do comportamento não linear geométrico, né? Do comportamento não linear geométrico, eu trouxe aqui como exemplo ilustrativo esse pilarzinho aqui, ó. Esse pilarzinho, ele está engastado na base, ele possui aqui um comprimento L, certo? E aí a gente aplicou uma carga vertical P na extremidade superior dele e uma carga horizontal H, certo? Tá? Por causa dessa força aqui horizontal, o meu pórtico vai sofrer aqui, aliás, o meu pilar vai sofrer um deslocamento aqui no topo, um deslocamento delta, certo? Um deslocamento delta. Pela análise linear, o meu diagrama de momento fletor seria algo desse tipo aqui. Vou fazer na cor verde, tá? O meu diagrama de momento fletor seria algo desse tipo, tracionando o lado esquerdo, tá? Tracionando o lado esquerdo. Esse momento aqui seria H, que é a força horizontal, vezes o tamanho do pilar, o comprimento dele, H vezes L, tá? Em que L é o comprimento do pilar aqui, ó. Comprimento do pilar. Então, essa aqui seria a resposta da análise linear na sua estrutura. Agora, vamos para a resposta do seu modelo não linear, ou seja, fazer o equilíbrio da sua estrutura na situação deformada. Então, imaginem que vocês têm aí o mesmo pilar, só que agora vocês vão fazer uma análise de segunda ordem, uma análise não linear geométrica. Então, vocês têm uma carga vertical P, e uma carga horizontal H. A estrutura, né, o nosso pilar aqui vai sofrer um deslocamento delta. E aí, se eu fizer o equilíbrio da minha estrutura na situação deformada, ou seja, nessa configuração aqui, eu posso obter esforços diferentes na base do meu pilar quando eu comparo com a análise de primeira ordem. Quem seriam os esforços na base do meu pilar? Vamos lá. Pelo equilíbrio de momentos, né? Vocês vão ver que a reação na base, o meu momento na base do meu pilar aqui, ó. O momento na base do meu pilar vai ser vai ser H vezes L, que inclusive é o momento de primeira ordem que tem na base, mais uma segunda parcela, que eu vou fazer agora na cor vermelha, mais o momento provocado pela carga P deslocada em relação à base. Perceba que a minha carga P provoca um momento nesse sentido, né? Nesse sentido em relação à base.
Portanto, o momento fletor na base vai ser H vezes L mais P vezes deltinha. P vezes deltinha. Então, vejam aqui, ó. Vejam aqui. Essa primeira parcela aqui é o nosso momento fletor de primeira ordem na base. Momento fletor de primeira ordem. Essa segunda parcela é o momento fletor de segunda ordem. Tá? De segunda ordem. Se esses deslocamentos aqui forem pequenos, né? Se esses deslocamentos aqui forem pequenos, o que acontece? A situação deformada da minha estrutura se confunde bastante com a situação indeformada. E aí, portanto, se os deslocamentos delta forem pequenos, os efeitos de segunda ordem na minha estrutura são pequenos também por consequência, tá? Então, em estruturas que possuem ali uma rigidez lateral significativa, tá? Uma análise de primeira ordem é suficiente, né? É suficiente e assertiva do ponto de vista dos esforços reais que você deveria ter ali no modelo. Porém, se sua estrutura possui uma certa deslocabilidade lateral, então o que vai acontecer é que os efeitos de segunda ordem serão significativos na sua estrutura, tá? E aí, se você não considerá-los na análise estrutural, você pode estar recorrendo aí na insegurança, né? Na insegurança, ou seja, você pode estar subdimensionando a sua estrutura, tá? Subdimensionando a sua estrutura, certo? E aí os esforços que você está obtendo podem ter ali uma diferença significativa dos esforços reais, Na maioria dos casos que a gente vê aqui no nosso componente curricular, né? Esses efeitos de segunda ordem que a gente tem na nossa estrutura, eles são da ordem de 10 a 30%, né? De 10 a 30% dos efeitos de primeira ordem, Então, sim, em alguns casos, esses efeitos de segunda ordem são significativos e devem ser considerados na análise estrutural, tá? Devem ser considerados na análise estrutural. A gente vai ver um exemplo, né? Dando continuidade a esse exemplo que está apresentado aqui, né? A gente vai fazer um exemplo que trata da análise não linear geométrica desse pilar de maneira numérica. E aí vocês vão poder enxergar melhor esses efeitos de segunda ordem, tá bom? Esses efeitos de segunda ordem. Vamos extrapolar aqui e vamos pensar agora em um pórtico como um todo, tá? Em um pórtico de um edifício, um pórtico de contraventamento de uma estrutura. Então vocês já devem lembrar lá das aulas anteriores que eu tratei com vocês sobre o que era uma estrutura de contraventamento ou um subsistema de contraventamento, né? Aquele sistema que é responsável pela estabilidade lateral dos edifícios, pensando aqui nos edifícios em aço. Então imaginem que vocês têm esse pórtico que está apresentado aqui, ele tem aqui 3 pavimentos, né? 3 pavimentos, e no nível de cada pavimento, em cada uma das prumadas de cada um dos pilares, né, ó, nós temos aqui uma carga oriunda de cada um dos pavimentos. Então, nós temos aqui, ó, eu estou simplificando, né, eu coloquei a mesma carga em cada um dos pavimentos, ó, P1, 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 por causa do pilar 1, né? Então, nós temos aqui uma carga P1 no primeiro pavimento, no segundo pavimento e no terceiro pavimento. Mesma coisa, uma carga P2 no pilar 2, né, no pilar 2, em cada um dos pavimentos e assim por diante, E aí eu também tenho uma força horizontal concentrada no nível do pavimento, oriunda das ações do vento, Então eu tenho aqui
FH1, FH2, FH3. Essas forças concentradas que estão aqui são oriundas, por exemplo, das ações do vento, mas poderiam ser também oriundas de imperfeições geométricas na nossa edificação, tá? Como, por exemplo, o desaprumo. Então, em função dessas cargas que estão aqui apresentadas, imaginando que vocês fizeram aí uma combinação de ações no estado limite último, o meu pórtico vai apresentar uma situação deformada genérica, como essa que está ilustrada aqui em vermelho, nessas linhas pontilhadas. Então, o meu primeiro pavimento vai sofrer um deslocamento ΔI, o segundo pavimento vai sofrer um deslocamento ΔI e o terceiro pavimento vai sofrer um deslocamento ΔI3, tá? Então, nós temos aqui ΔI, ΔI2, ΔI3, que são os deslocamentos de cada um dos pavimentos desse meu pórtico. Então, se eu fizer a análise da minha estrutura na situação deformada, eu posso determinar quem são os momentos na base de cada pavimento proveniente das cargas que nós temos em cada um desses pavimentos, das cargas totais gravitacionais que nós temos em cada um desses pavimentos. Então é o que a gente vai fazer, ó. Quem seria o meu momento na base, na base desses pilares aqui, ó? Quem seria o momento total, na base desses pilares nesse nível aqui, ó, nesse nível. Ou seja, o meu momento M3, tá? Nós teríamos aqui nesse nível aqui, ó, nesse nível, nós só temos essas cargas atuando. Lembre que essas cargas aqui, ó, essas cargas que estão aqui, elas são aplicadas no nível desse pavimento, proveniente das reações de outras vigas e da laje. Então, quando a gente imagina na base dos pilares, ou seja, logo ligeiramente acima desse pavimento, nós só temos essas cargas aqui atuando. Então, o meu momento fletor M3, que é o momento provocado por essas cargas em relação a esse nível, considerando a situação deformada da minha estrutura, seria P1 mais P2 mais P3 mais P4 vezes o deslocamento relativo entre esse pavimento, e esse pavimento, que seria ΔI3 menos ΔI2, ΔI3 menos ΔI2. Então, esse aqui seria o momento que eu teria M3, tá? Dessas cargas em relação a esse nível aqui, considerando a situação deformada do meu pórtico. Então, eu teria aqui as cargas gravitacionais que eu tenho nessa laje, vezes o deslocamento relativo entre esse pavimento e esse pavimento, tá? Ou seja, eu estou fazendo o equilíbrio da minha estrutura na situação deformada, Então, o deslocamento relativo entre esse pavimento e esse é ΔI3 menos ΔI2. E aí, se eu multiplicar esse deslocamento relativo entre esses dois pavimentos pela carga total gravitacional que eu tenho nesse pavimento aqui, eu obtenho esse momento de tombamento aqui, ó. Esse momento de tombamento em relação a esse nível aqui, ó. Em relação a esse nível. Posso fazer a mesma coisa agora para esse outro nível aqui, ó. Esse outro nível. Aí agora eu pego todas as cargas gravitacionais que estão acima desse pavimento, que seriam todas essas aqui, ó. Então eu vou ter 2 vezes P1, mais 2 vezes P2, mais 2 vezes P3, mais 2 vezes P4. Isso aqui vezes o deslocamento relativo entre o deslocamento da laje do segundo piso com a laje do
primeiro piso, né? Do primeiro piso, ΔH menos ΔH1. Ou seja, o deslocamento relativo entre esse nível e esse vai me promover aqui o momento de tombamento, que eu vou chamar de M2, tá? M2. Posso fazer agora em relação à fundação da nossa edificação, tá? Em relação ao nível ligeiramente superior à fundação da minha edificação. E aí, nesse caso, eu vou pegar a totalidade das cargas que eu tenho em todos os pavimentos. Em todos os pavimentos. Então, eu vou ter 3 vezes P1, 3 vezes P2, 3 vezes P3, 3 vezes P4, que multiplica o deslocamento relativo da laje a laje 1 do primeiro piso, aliás, a laje do primeiro piso, com os deslocamentos da minha fundação, que a princípio podem ser admitidos como iguais a zero, né? Iguais a zero, tá bom? Então, esses momentos aqui das cargas gravitacionais que eu tenho em cada pavimento, tá? Das cargas gravitacionais que eu tenho em cada pavimento, eles alteram, né, significativamente os esforços nas extremidades dos elementos, especialmente quando a gente pensa aqui no momento fletor e nos esforços axiais nos pilares e vigas, ali os elementos que participam do sistema de contraventamento. Então, se esses deslocamentos aqui, forem de grande magnitude, né, então esses momentos vão crescer, né, proporcionalmente, tá? Se esses deslocamentos aumentam, então esses momentos de segunda ordem também aumentam significativamente. E aí os meus pilares, as minhas vigas vão ter esforços adicionais que precisam ser considerados no dimensionamento da minha estrutura de aço. Então tomem cuidado com esse tipo de situação. Se a minha estrutura possui uma deslocabilidade lateral significativa, então significa que os efeitos de segunda ordem na minha estrutura serão significativos, tá? E aí esses efeitos de segunda ordem vão aumentar os esforços nos meus elementos estruturais que compõem a minha estrutura de contraventamento, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, com base em tudo que foi exposto até agora, né, eu acredito que já foi um conteúdo bem extenso, vocês já devem estar com muitos conceitos na cabeça de vocês. Então, eu acredito que seja um ponto adequado para a gente fazer uma pausa e continuar no vídeo, em um próximo vídeo, tá bom? Então, fiquem com Deus e se cuidem. Abraço a todos.